O Johnny como modelo, o Sr. Miyagi no Sekai Tekai e os pôsteres atrás do Wolf, né, confirmando as edições em que ele venceu o torneio, o Rob imitando o mesmo chute giratório do Kwon, o Rob puxando o Kwon pelo cabelo, né, que também é uma referência ao Karate Kid 2, e simplesmente uma citação a um dos grandes personagens da Marvel nessa parte 3. Não, quando o Dimitri soltou essa referência aí, eu fiquei sem acreditar, cara. Fiquei sem acreditar porque realmente é sensacional, mas tem um detalhezinho em específico que eu tenho certeza que muitos de vocês não perceberam que foi crucial para a temporada, e é justamente isso que iremos ver no vídeo de hoje, tá? Mais 30, 40 detalhes, referências, easter eggs, curiosidades que talvez vocês não tenham percebido na parte 2 da 6ª temporada de Cobra Kai. Vocês pediram, teve mais e simbora! Hello my friends, Geek na voz, e no 10º episódio, né, o Anthony, ele brinca, né, com a sua Mams, a Amanda, sobre ele ter comido uma pizza caseira da última vez, que é justamente uma referência ao que aconteceu na temporada anterior. Quem pegou essa referência? Antes da luta da Sen, o Daniel chega pra ela e diz o seguinte: aqui estamos, o momento da verdade, que é simplesmente a música tema do primeiro Karate Kid, que inclusive a Carrie Underwood, ela cantou no All Valley da 4ª temporada, e também é o título do 4º episódio da 2ª temporada de Cobra Kai. Essa frase é clássica, quem é fã da franquia sabe do que eu tô falando, é uma baita referência essa aqui. A Sensei Kim, ela elogia a Tori, dizendo a ela que a Zara provavelmente não conseguiria quebrar uma pedra, que é uma referência ao que a Tori teve que fazer na 5ª temporada da série. Antes da luta, o Rob, ele ouve do Johnny o seguinte: você mereceu, que é a mesma coisa que ele disse pro Miguel no 5º episódio da 1ª temporada, e também é o nome da música que tocou nessa cena. O Daniel chegou pro Johnny e disse o seguinte: dê a ele tudo que você tem, dê o seu melhor, que foi justamente o que o Daniel falou pro Falcão lá no torneio de All Valley da 4ª temporada. Ficou meio esquisito, né? Dê tudo que você tem, lá ele. O Sensei Wolf, né, gritando pro Axel atacar, é mais uma referência ao Rock 4, né, onde o Ivan Drago, de repente, ele partiu pra ofensiva, né, contra o Apollo Creed, depois que o seu treinador gritou a mesma coisa que o Wolf falou, né, avança, ataca. Assim como na 2ª, 3ª e 5ª temporada, o torneio foi interrompido em uma briga geral e rolou o maior dedo no rabo e gritaria, cara. Parece que toda a temporada tem que ter uma referência dessa. O Rob, ele foi atingido na cabeça, assim como na 2ª e 5ª temporada, né, pelo Miguel e Kenny. Coitado do Rob, né, ele toma na cabeça toda hora. Sendo que o Silver, ele usou a mesma roupa que vimos no 6º episódio da 5ª temporada. A Sensei russa, a Oksana, ela realiza uma técnica chamada Uranage, também conhecida como Rock Bottom, né, onde ela pega o sujeito e joga no chão com tudo, velho. Assim como vimos na 5ª temporada, o Rob está em uma gangue, né, mas dessa vez ele luta pra escapar, porque da última vez não deu muito certo. A Oksana, ela fez outro movimento de luta e ela quase fez a Sensei Kim ir de arraste pra cima, né? Rapaz, essa mulher é sinistra, mano. Essa russa é a maluquice, pô. Só que depois nessa cena, o Shozen apareceu, ajudou a Sensei Kim, eles fizeram 2 contra 2, né? Contra os dojos lá dos senseis russos, e aí lembrou muito, pode ser uma referência ou não, mas lembrou muito o momento em que o Miyagi salvou o Johnny lá do John Kreese. Olha só que interessante. O Nate, ele vira pro Bert e diz que ambos já têm experiência quando o assunto são essas brigas malucas, né? Que mais uma vez é uma referência às lutas loucas que eles tiveram na 2ª, 3ª e 5ª temporada. Sempre tem uma briga generalizada, velho. O Sensei Wolf, ele acertou o Johnny na nuca, assim como o Silver fez na 4ª temporada lá no 8º episódio, cara. Essa referência é genial, hein? Enquanto isso, o Chris, ele abre caminho no meio da multidão, empurrando a galera pra fora, né? Da mesma forma que o Falcão, ele fez na briga da escola. O Gunter, ele se levanta e se vinga do Sensei russo dizendo adeus, só que em russo. Não, esse detalhe é genial, vai. Quando eu vi acontecendo pela primeira vez, eu disse, pô, da hora, mano. O cara se levantou, descontou e ainda por cima disse em russo. Tome. Outra referência à 3ª temporada foi quando o Johnny foi salvo pelo Daniel contra o Sensei Wolf, né? Que como vimos na 3ª temporada, o Daniel salvou o Johnny do Kreese, velho. Durante o cacete armado, o Rob deu aquele chute duplo que foi exatamente igual ao chute que o Kwon deu lá na Coreia na 5ª temporada, cara. É exatamente igual. Outra referência à briga da escola foi o Rob jogando a Zara pra longe da Tori, exatamente igual ele fez na luta da escola com a Tori contra a Sen. Apesar do Kreese ter dito no início do episódio que a Sen não era amiga da Tori, mas no meio da luta não foi bem isso que a gente viu, né? Afinal, as duas se ajudaram. Assim que o Kwon, né, no meio dessa multidão, dessa briga, ele avista o Rob, ele grita o seguinte: Kenny, que é o sobrenome do Rob, né? Chamando ele Rob King, que foi a mesma coisa que o Kenny fez na temporada anterior, cara, lá no episódio Taikai. Embora provavelmente seja sem querer, mas quando o Kwon, ele avista a faca e começa a rir igual ao lunático, pode ser uma referência ao Guro Majima de Yakuza, velho. O Silva, ele fala sobre o flashback da época do Vietnã entre ele e o Kreese, e ele diz ao Bico de Pato que ele deveria ter permanecido na jaula, ou seja, foi a mesma jaula que os dois ficaram presos lá no Vietnã. E essa referência foi genial, vai ter que admitir aqui. Porém, o Silva,
Silver ele foi interrompido pelo Johnny, que chegou na voadora, exatamente igual o Silver fez com o Johnny lá na emboscada do 8º episódio da 4ª temporada, velho. Receba de volta. Quando o Silver ele chama o Johnny de garotão, bonitão, menino bonito, algo do tipo, pode ser uma referência lá pro início da série, né, no episódio Strike First, que foi quando a Amanda, a esposa do Daniel, também chamou o Johnny de bonitão. Daniel, cuidado, hein, você tá se tornando o maior corno dessa série. E assim como aconteceu a briga generalizada na 2ª temporada, mais um aluno do Cobra Kai teve um fim trágico, e dessa vez, diferente do Miguel, né, que ficou hospitalizado e que pertencia ao Cobra Kai na época, infelizmente o Kwon não teve a mesma sorte de permanecer vivo. O 6º episódio da 6ª temporada foi dedicado ao ator Chad McQueen, né, que interpretou o holandês em Karate Kid. O Chad ele faleceu em setembro de 2024, apenas 2 meses antes do lançamento da parte 2, cara. E esse é o 4º episódio dedicado a um ator, né, depois dos episódios do Tommy, Pat Morita e o padrasto do Johnny. E essa é a segunda vez que o Chozen ele chora na série, né, depois que a gente viu lá na 5ª temporada. E curiosamente ou não sei se vocês perceberam, mas isso é bem raro de acontecer, até porque é uma das personagens principais e mais recorrentes, mas no 7º episódio dessa parte 2, a Tori, ela não teve nenhuma fala. Simplesmente a Peyton List, ela foi paga por esse episódio, ela não falou nada, só uns rugidos de luta, uma coisinha ou outra, mas ela não teve fala, velho. O Soldado Invernal da Marvel, vulgo Buck Barnes, ele foi referenciado pelo Dimitri nessa parte 2 da 6ª temporada, né, quando ele se referiu lá ao Axel como se ele fosse o Soldado Invernal. Essa referência foi genial, ele até citou Frankenstein também. Agora, outra referência genial também, cara, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que nós temos muito detalhe ainda, muita referência, tem coisa demais, gente. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre Cobra Kai, sobre esses detalhes, easter eggs, faz tudo isso que é nóis, cara. Tô postando conteúdos exclusivos por lá, hein? Vocês já sabem disso. Nice. Foi revelado que o Kenny deixou temporariamente o Miyagi-Do após o incidente no final da parte 1. Ou seja, meio que sem querer, o roteiro de Cobra Kai explicou esse salto no tempo que teve desde a luta entre a Sen e a Samantha, né, pra ver quem seria a capitã do Sekai Taikai, até o momento em que eles pisam em Barcelona no Sekai Taikai. Houve um tempo, houve um gap, se passaram meses disso aqui até isso aqui. E aí eles não explicaram direito, mas pelo menos o Kenny disseram que ele deu um tempo do Miyagi-Do nesses últimos meses. E apesar da vontade de permanecer no Vale, pois acabaram de chegar, mas a Carmen incentiva Miguel e Johnny a retornarem para Barcelona. No 8º episódio, né, quando o Rob ele derruba o Kwon e agarra ele pelo cabelo, é uma referência ao Karate Kid parte 2, né, onde o Sr. Miyagi lá ele derrubou o Chris de maneira semelhante. No 6º episódio, quando o Falcão disse que o Dimitri costuma soltar alguns gases durante a noite, é na verdade uma vingança do Falcão, porque se a gente lembrar lá na festa da Moon, né, o Dimitri ele chegou lá no meio da galera e disse que o Falcão ele urinava nas calças durante muitos e muitos anos. Aí agora o Falcão se vingou, dizendo que o Dimitri ele peida pra tudo que é lado. Quando o Johnny conhece o Sensei Wolf, eles brigam, né, porque o Wolf pegou 2 pedaços de carne. O Wolf disse que esse outro pedaço era para um amigo que ele tinha, um amigo misterioso. E bom, depois a gente descobriu que amigo era esse, né? Óbvio que ele não iria revelar no 6º episódio, que é o Terry Silver, maldito. Foi confirmado que o Miyagi lutou no Sekai Taikai justo depois que a sua esposa e filho faleceram durante o parto. Ou seja, isso significa que o Miyagi disputou o torneio sendo um soldado. Por isso que o Miyagi não estava muito bem da cabeça nesse Sekai Taikai, né? E talvez esse seja o motivo dele ter acabado com o tal do Claremont lá no Sekai Taikai. Será que foi por isso? Porque ele não estava bem da cabeça e ele cometeu algum acidente? Será que foi isso? Quando o Johnny se encontra com o Chris, ele conta que no passado ele era um modelo, só que não pagavam bem pelo tanto que o Johnny fazia. E isso é verdade, cara, porque na vida real, o ator do Johnny, né, William Zabka, antes de fazer Karate Kid, ele trabalhava como modelo. E nós vimos também algumas fotos do Johnny na época sua de modelo, justamente lá no episódio do Facebook, né, quando ele criou lá no início da série, cara, que o Johnnyzinho de regata, essa foto é clássica, né? Nós descobrimos nessa parte 2 que o Sensei Wolf dos Iron Dragons foi 3 vezes campeão do Sekai Taikai como aluno. E na cena em que ele treina com o Axel, dá pra ver os posters atrás do Wolf das edições em que ele venceu o Sekai Taikai. Olha que da hora, velho. A cena conhecendo o Axel na praia também foi o local em que o Daniel conheceu e se encontrou com a Ali pela primeira vez no Karate Kid. Sendo que em ambos os casos as garotas tinham namorados, né? A Ali namorava com o Johnny na época e a Sen hoje namora com o Miguel. E em ambos os casos isso deu muita treta, né? O Miguel ficou pistola com o Axel, obviamente, né? Queria partir pra cima dele. E o Johnny com o Daniel. Tô falando, rapaz, o Johnny, ele é o verdadeiro Karate Kid, hein? O único personagem dessa série que ainda não havia sofrido uma decepção amorosa era o Dimitri. Ele e a Yasmin eram o único casal estável entre os adolescentes. E bom, depois daquela festa do Dimitri, o cidadão entrou no grupo seleto, onde todos os adolescentes já terminaram em algum momento dessa série. Coitado do Dimitri, ele era o remanescente. Logo quem? Logo Dimitri, que era o mais improvável de todos e ainda por cima com a Yasmin. E bom,
não deu muito certo, né, Dimitri? Em temporadas anteriores, o Johnny disse que o Miguel era como se fosse um filho para ele. Porém, nessa parte 2, durante a conversa emotiva entre ambos, o Johnny afirmou pela primeira vez que não é que o Miguel é como um filho para ele. O Miguel é o filho do Johnny na concepção dele. E eu achei esse detalhe sensacional, tá? Mas e aí, meus amigos, vocês perceberam algum outro detalhe, referência easter egg que o Geek não pescou, mas que vale a pena comentar? Ou quem sabe uma parte 4 desse vídeo? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!